Hoje nós vamos falar sobre o santuário e o chifre pequeno. A semana passada nós já falamos um pouco da atuação do chifre pequeno, como ele aparece em Daniel 7, como ele aparece em Daniel 8. E hoje vamos falar um pouco mais, vamos ver aí como é que foi esse seu ataque contra o príncipe do exército, contra o diário e o lugar do seu santuário. O que significa tudo isso? Muito bem, nós já estudamos aqui alguma coisa sobre o chifre pequeno. Nós percebemos que a atuação desse chifre pequeno em Daniel 7, inclusive, tinha até um período de data específica. E em Daniel 8, nós percebemos, inclusive, a atuação dele agora atingindo até o céu. Como é que é possível, pastor Jorge Mário, esse chifre pequeno, um poder religioso que está na terra, atingir uma coisa que está no céu? Isso ocorreu porque ele teve a ousadia de assumir algumas prerrogativas que pertencem a Cristo e às coisas celestiais. Então o profeta ele está fazendo uma revelação, antecipando um evento que ocorreria, que para nós hoje já é passado, mas vivemos essa realidade presente, mostrando a ousadia desse poder de trazer para si atribuições que pertencem a Deus. E é interessante a gente perceber que, para nós, boa parte dessa profecia é passado, né? Ainda falta uma parte no futuro, que a gente está ansiando que chegue logo, né? Porque é o reino eterno de Jesus. Mas para Daniel, era uma coisa que ia acontecer lá na frente. Então, Deus já previa o que ia ocorrer, a ousadia desse poder religioso, já no futuro. Isso demonstra que Deus está no controle de tudo. Agora, nós temos aqui alguns pontos que aparecem em Daniel capítulo 8, 9 até 12. Por exemplo, diz que esse chifre pequeno, ele iria crescer bastante, e iria atingir o exército dos céus. Alguns do exército seriam destruídos, e ele se engrandeceria até o príncipe do exército, o comandante, e ele tiraria o diário e deita abaixo o santuário, e finalmente deita a verdade por terra e prospera. O que a gente pode falar de tudo isso que esse poder faria a essas pessoas, a esse exército, a esse príncipe? É interessante observarmos que esse crescimento do chifre pequeno preenche duas fases. Na primeira fase ele cresce horizontalmente. São conquistas político-militares, são conquistas geográficas de regiões as mais diversas. Na sua primeira fase, esse crescimento é horizontal. E se refere, eu lembro que estudamos, a Roma pagã, aquele império romano. Exatamente. Que dominou. E, em certo sentido, eles também fizeram algo parecido, também perseguiram os cristãos, destruíram o santuário, mas não do céu, mas no ano 70 o da terra. O santuário de Jerusalém. Agora, numa segunda fase, o que acontece, pastor? Numa segunda fase, então, já bem estruturado, entra em Daniel capítulo 8 o aspecto religioso, que ainda não havia aparecido anteriormente. E esse aspecto religioso é absorvido pelo chifre pequeno e ele começa, então, a sua pretensão de crescimento vertical para atingir o príncipe do exército, que é exatamente o Senhor Jesus Cristo, no seu trabalho de intercessão. Então, pastor Jorge Mário, isso aí aconteceu, podemos dizer assim, já começou quando Constantino misturou ali o paganismo com o cristianismo, trazendo uma série de práticas religiosas do paganismo para o cristianismo, e agora esse poder, esse chifre, começa paulatinamente a mudar aquilo, a verdade que Deus tinha. A gente pode dizer que já naquele período ali do ano 300 e alguma coisa, já estaria começando esse chifre pequeno mudar a direção de horizontal para vertical? Assim, porque com a desintegração do Império de Roma pagã, o bispo de Roma, ele começou a ter a ascendência, uma ascendência político-religiosa. E isso foi muito gradativo. Sim. Mas foi muito firme, consolidado de maneira muito agressiva, inclusive. Até que por volta de 538,
ele começou a reinar soberanamente e fazendo o que a profecia previa que ele faria, assumindo o lugar de Cristo aqui nessa terra. E é interessante a gente notar que a história mostra que o imperador romano, ele saiu de Roma, né? Ele mudou a sua capital para outro lugar. Para Constantinopla. Exatamente. E agora o bispo de Roma é que tomou ali, às vezes, vamos chamar de imperador, entre aspas, a pessoa que governava ali. E Justiniano, em 538, então falou assim, vamos tornar isso aqui oficial. Então é interessante como a história comprova essa profecia de Daniel, capítulo 8. Agora, tem aqui o texto que diz que deitaria a verdade por terra. A Bíblia diz que a Bíblia Sagrada é a verdade. Então, possivelmente, quando começou a entrar esses hábitos pagãos na igreja, e foi gradativo, foi coisa assim, os pagãos, por exemplo, adoravam imagens de escultura, os cristãos não, mas quando juntou, começou pouco a pouco essa adoração, né? O próprio dia de guarda de Constantino era outro, ele adorava o sol, era um outro dia, né? Os cristãos não, vieram do judaísmo, tinha o dia que Deus havia instituído na criação. Então, essas mudanças é que cumpre essa parte profética, deita a verdade por terra? Sim. Não somente estas, né, pastor, mas outras, mas essas são as mais expressivas. Inclusive, no Daniel, no capítulo 7, nós já estudamos sobre isso, mudaria inclusive a lei de Deus, né? E a lei foi mudada radicalmente por este poder. Né? Não somente o sábado, mas outros aspectos da lei foram alterados por esse poder político-religioso. Agora, me impressiona, porque a gente sabe que algumas igrejas, e muitas vezes até com boa intenção, acabam adotando costumes, tradições dentro da igreja. E acabam, inclusive, mudando alguma coisa da palavra de Deus. E o próprio Jesus disse que a gente não pode mudar nada, né? Bom, é verdade. Eu analiso ainda mais algumas palavras-chave que aparecem aqui. Aparece aqui a palavra exército, a palavra céu, a palavra príncipe, a palavra santuário, a palavra verdade. Vamos só mencionar essas palavras e termos uma ideia. Exército do céu, a gente poderia dizer que seria só as pessoas que estão no céu, ou pode dizer também que as pessoas estão na terra, pastor? É interessante a gente entender, no texto todo, pastor Jonathan, há pelo menos dois exércitos. Um exército que o senhor menciona, o exército do céu, é um exército de fiéis, de cristãos fiéis, que embora pertençam ao céu, ainda estão aqui na terra. Esse é o objeto da perseguição por parte do chifre pequeno. Mas há um outro exército. Há um outro exército que foi entregue ao poder, chifre pequeno, com o qual ele atua. E esse exército são um exército de sacerdotes, um exército de religiosos, uma vez que ele assumiu esse poder. E com esse exército ele persegue o outro, o exército fiel de Deus. E ele cresce e prospera nessa perseguição. É impressionante, porque a história mostra, inclusive, que, primeiramente, o poder romano pagão perseguia os cristãos no seu início. E agora, quando se junta, há uma inversão. A igreja cristã, oficial, começa a perseguir os próprios cristãos. Exatamente. E interessante que chega a dizer aqui que deita a verdade por terra e acaba atingindo, inclusive, o príncipe do exército. Como é que poderia atingir ao próprio Jesus? Pelo menos eu entendo que o príncipe do exército é Jesus. Sim, é Jesus. Porque esse poder assumiu prerrogativas que cabia a Cristo, como o nosso intercessor no santuário celestial. Então, ele assumiu para si a obra de Jesus Cristo, de salvação, de intercessão e de mediação. Ou seja, eu só devo e posso pedir perdão pelos meus pecados a Jesus Cristo. É o único que é capaz de nos perdoar. Não existe nenhum outro nome, Atos capítulo 4, verso 12, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo. Mas às vezes as pessoas acham que ele está muito longe, não vai ouvir, e talvez por isso que preferem ter assim um intercessor mais próximo. Não é válido. Não, pastor. Jesus é único, não existe. Ele é o nosso advogado, é aquele que assumiu a nossa culpa,
morreu em nosso lugar, é o único intercessor. Então, nesse sentido, é que esse chifre pequeno, este poder, foi ousado em lançar a verdade por terra, deitar o exército de Deus, pisar o exército de Deus e, inclusive, assumir aquilo que cabia ao príncipe desse exército, que é Jesus Cristo. Eu me lembro também que a história confirma que, em determinada época, esse poder religioso, que foi a igreja cristã medieval, chegou inclusive a emitir perdão por escrito. E a pessoa comprava o perdão como se aquele perdão fosse válido. As chamadas indulgências, né? Exatamente. Olha, o perdão é de graça, né, pastor? Exatamente. É interessante isso, nós observamos que esse poder fez tudo para dificultar a aproximação das pessoas com o sumo sacerdote Jesus Cristo. Então há aí uma série de degraus, vamos dizer assim, o sacerdote terreno, os santos, a chamada mãe de Deus, até chegar em Jesus Cristo. Não é? Então um processo longo, exatamente com o objetivo de tirar a atenção das pessoas do santuário do céu e do grande príncipe que intercede pelo homem lá. Agora, esse processo todo está na tradição da igreja cristã maior que temos. Agora, eu percebo que Jesus, ele falava cuidado com a questão da tradição, porque o mais importante é a palavra de Deus. Em Daniel 7, Daniel tem uma visão com animais considerados imundos de acordo com os judeus, né? Um leão, um urso, um leopardo, um animal sem classificação zoológica. Mas em Daniel 8 aparecem dois animais ligados ao santuário. Qual será que foi o objetivo de Deus ao enfocar esses animais, pastor Jorge Mário? Eu creio que, pastor Jonathan, Deus queria mostrar que haveria uma diferença entre os poderes representados no capítulo 7 do grande poder político-religioso que seria apresentado no capítulo 8, que é apresentado no capítulo 8. Sobretudo em função com a sua atuação. Sim. Porque ele atuaria diretamente e afetaria diretamente o santuário. Porque esses dois animais do capítulo 8, o bode e o carneiro, eram animais que eram usados lá no santuário terrestre. Sobretudo no dia da expiação. Bom, já que o senhor tocou esse assunto, e nós estamos falando aqui do santuário celestial, pelo menos assim fala Daniel capítulo 8, pastor José Silvio, fale um pouquinho do dia a dia do santuário, do tabernáculo, lá no deserto. Nós temos aqui essa figura que mostra uma tenda, havia um lugar chamado Santo e Santíssimo, mas havia um pátio também. Por exemplo, eu cometi um pecado. O que eu devia fazer para ter o perdão dos pecados se eu morasse na época de Moisés? É interessante lembrarmos isso. O santuário e o seu ritual estava dividido em duas partes. Havia o serviço diário e o serviço anual. O serviço diário constituía de um sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde ao pôr do sol. E esses sacrifícios queimavam continuamente. O sacrifício da manhã queimava o dia todo, o sacrifício da tarde queimava a noite toda. Depois vinha o serviço anual. O serviço anual era a purificação, vamos dizer assim. Uma pergunta. Nós temos essa figura do santuário, que está aqui na tela. Então, esse serviço diário, ele ocorria aqui fora, no pátio do santuário? No serviço diário, ocorria no pátio e no primeiro compartimento. Ah, sim. O sacerdote entrava diariamente no primeiro compartimento chamado Lugar Santo. Que é esse compartimento onde tinham esses móveis aqui. Isso. A mesa castiçal a mesa dos de pães, os pães à da direita de quem entra. proposição, né? exatamente. O castiçal A com as 7 menorá. lâmpadas. Isso, E um altar de incenso. exatamente. Esse é lugar santo. E isso diariamente é aí que ocorria. Diariamente o sacerdote entrava aí, levando o sangue, né? Levando o incenso, e era o serviço diário. Então, quando o judeu pecava, ele levava o animal ao santuário, era sacrificado, e o sacerdote levava, via sangue, simbolicamente, os pecados das pessoas eram depositados no santuário. O pastor José Silvio usou uma frase aí, dia da expiação. O que ocorria nesse dia da expiação e quantas vezes ele ocorria por ano? Apenas uma vez durante o ano. Era
o 10º dia do 7º mês do calendário religioso dos hebreus. Neste dia, ocorria uma cerimônia muito especial. Quem oficiava nesse dia era o sumo sacerdote. E ele pegava 2 animais, um bode e um carneiro. Que são, coincidentemente, esses Os dois animais que apareceram. aparecem no capítulo 8. Né? Porque esse dia da expiação, ele era símbolo e prefigurava o juízo de Deus, era uma espécie de julgamento, como se naquele dia o povo estivesse sendo julgado. Todos os pecados registrados durante o ano, através dos sacrifícios diários e contínuos, que ficavam registrados simbolicamente no santuário, agora, através desse ritual especial, no qual oficiava o sumo sacerdote, através desses animais que morriam no lugar do povo, havia então uma purificação total, como se os pecados acumulados ali durante o ano fossem para sempre removidos. E nesse dia o sacerdote então entrava nesse segundo compartimento, o lugar santíssimo. Exatamente, uma única vez no ano, ninguém mais entrava lá, somente o sumo sacerdote. Muito bem. Então vejam bem, como é que esse chifre pequeno agora então atacaria o santuário celestial? Primeiro diz aqui que ele tira o diário. Já vimos então que esse sacrifício diário é o sacrifício da manhã e da tarde. Como é que esse chifre pequeno ia tirar isso, pastor Zé Silvio? Então, nós vimos no bloco anterior que esse poder se estabeleceu em torno do 5º século, né? 4º, 5º século, e quando já não existia o santuário terrestre. Já não existia o templo de Salomão, de Jerusalém, tudo já havia sido destruído pelos romanos. Então, deduz-se com lógica que esse ataque se dirigia ao santuário do céu. E o diário, o contínuo, era símbolo, aquele serviço diário do santuário terrestre era símbolo da intercessão diária, contínua de Cristo, nosso sumo sacerdote, no santuário do céu. E esse poder, representado pelo chifre pequeno de Daniel, iria lançar por terra o lugar. O senhor mencionou no primeiro bloco esse termo, o lugar do seu santuário foi lançado por terra, o lugar onde Cristo está realizando a sua obra intercessória, a sua obra de perdão, de oferecimento da redenção a todos aqueles que o buscam. Porque o lugar da gente buscar perdão é no santuário celestial e não no santuário terrestre. Exatamente. Então, pretensiosamente, o poder religioso do chifre pequeno, né, simbolizado exatamente pelos animais do sacrifício, ele lança por terra essa intercessão. Quer dizer, ele monta um serviço rival aqui na terra, exatamente para desviar a atenção das pessoas do mundo todo, se possível, do santuário do céu, onde está Cristo intercedendo por nós. Bom, a gente sabe também que a Bíblia menciona Jesus como nosso sumo sacerdote. Se o senhor disse que o sumo sacerdote é o único que entrava no Santíssimo, Jesus também entrou no Santíssimo, então agora, depois de 1844, quando termina aquele período das 2.300 tardes e manhãs. É exatamente isso. Perfeitamente. É exatamente quando Jesus entrou nesse lugar santíssimo do santuário celestial, do qual o santuário da terra era apenas uma figura, uma sombra dessa realidade eterna, começou o grande dia do juízo investigativo. E essa obra que o dia da expiação aqui nesta terra era uma figura, né? Na verdade, até hoje os judeus celebram algo parecido na época do Yom Kippur, não é verdade? Parece que tem esse dia grande, o sentido parecido, muito embora não como era antigamente, com toda aquelas cerimônias. Mas eu fico pensando especialmente aqui no ataque que foi feito a Jesus, quando Jesus cria todo um sistema para a gente ter os pecados perdoados. E a gente não aceita esse sistema e vai em busca do humano. É que a salvação é pela fé e as pessoas querem enxergar as coisas, não é verdade? É isso. E isso é muito grave, né, pastor? Às vezes a gente fixa um pouco
em excesso a nossa atenção na mudança do dia de guarda, por exemplo, do dia de repouso. Mas essa obra do chifre pequeno, em lançar por terra o lugar do santuário, a intercessão diária, contínua de Cristo, e montar um sistema rival aqui de perdão de pecados, não é? Isso é muito pior, se é que há possibilidade de ser pior, do que a mudança, na verdade, nos dias de guarda. Vamos analisar essa questão, por exemplo, do diário, porque na parte do serviço diário, isso queria dizer que esse serviço era ininterrupto, perpétuo. E aqui aparecia, nessa lugar santo, esses objetos que a gente já mencionou. Em Êxodo 25, por exemplo, verso 30, aparece aqui os pães. Os pães. Nós tínhamos quantos pães ali, pastor? Os pães eram 2 pilhas de 6. O que simbolizavam esses pães? Os pães da presença, não é? Como Cristo é o pão da vida, o alimento, a nutrição espiritual, esses pães estavam continuamente ali, representando a presença de Deus ali. Eles eram trocados a cada sábado. Então, possivelmente, quando a gente vê na Bíblia escrito que Jesus era o pão vivo que desceu do céu, ele estava se referindo a esses pães. Está prefigurado nisso aí. Olha Exatamente. só. Depois nós temos na lâmpada, pastor Jorge Mário, o azeite puro. Ela também não se apagava o tempo todo, né? Continuamente as lâmpadas estavam acesas. Não só as lâmpadas, mas o fogo lá no altar, que ficava no pátio onde os animais eram queimados, logo depois do sacrifício, né, do sangue ter sido recolhido, onde os restos dos animais, etc., eram queimados, aquele fogo também ficava continuamente aceso. E isso representa a atuação de Deus como a luz, Cristo, a luz do mundo, né? Iluminando, brilhando, aquecendo. Pode também representar a obra do Espírito Santo aqui entre nós, né? Porque o azeite tem também essa conotação do Espírito Santo. Sim, né? a palavra de Deus também, né? Como uma provisão contínua, continuamente à nossa disposição. Depois nós tínhamos ali o incenso, que estaria sempre subindo esse perfume do incenso. Qual o significado do incenso ali dentro? O incenso, então, era oferecido dentro do lugar santo, naquele altar menorzinho, chamado altar de incenso. E ele queimava constantemente. Ele era simbolizado pelas orações dos santos, né, que subiam aos céus, buscando o perdão de Deus, a intercessão de Jesus Cristo. Então veja, pastor, que tudo isso representava o contínuo, a presença constante, não é? Direta, 24 horas por dia, vamos dizer assim, que hoje Cristo faz no santuário celestial. Ou seja, Totalmente disponível para sempre, e isso o poder da ponta pequena, do chifre pequeno, lançou por terra. Ou seja, hoje, esse simbolismo que havia no passado, hoje é uma realidade. Porque se no passado era um símbolo, hoje realmente no céu nós temos um santuário que é muito maior, porque esse aqui da terra foi simplesmente um símbolo, mas também com esses elementos todos. O próprio Jesus, ele é o pão da vida, o próprio Jesus é a luz, e ele também ouve as orações dos seus santos ou das pessoas que o buscam aqui na terra, não é isso? Sim, perfeitamente. E daí a gravidade da ousadia desse poder de lançar tudo isso por terra e trazer isso para si mesmo, desviando a mente, o coração das pessoas da verdadeira intercessão que é Jesus Cristo. E talvez seja por isso que hoje em dia quase ninguém menciona mais essa verdade do santuário, mas isso tem um simbolismo para nós hoje também. Alguns acham que isso aí ficou só no passado, por isso nós estamos tratando desses assuntos aqui dentro do programa Lições da Bíblia, porque poucas pessoas, muito poucas pessoas, têm estudado tudo isso que apontava para esse período que Jesus iria estar trabalhando por seu povo agora no céu, numa segunda fase, né? Ele veio à terra, morreu, viveu aqui entre nós, morreu, foi para o céu, e aí começou uma segunda fase do seu ministério intercessor no céu. A gente não precisa de intercessores humanos. Pastores, olha, eu me lembro que lá em Gênesis 3, no verso 15, a gente tem uma ideia que foi a primeira vez que o sacrifício de uma ovelhinha foi feito. E essa ovelhinha simbolizava o Cordeiro de Deus ou Jesus Cristo. A partir dali,
os patriarcas vieram fazendo isso. A gente vê Abel fazendo isso, Abraão posteriormente fazendo isso, o próprio Noé, já depois do dilúvio, né, também fazendo isso. É construído o templo, mencionamos aqui todo esse simbolismo, né, que eram feitos. Quando Jesus veio, ele morreu na cruz do Calvário, e eu me recordo que a Bíblia menciona que o véu do templo rasgou-se. Rasgou por quê? Porque não havia mais necessidade de sacrifício, pastor Zé Silvio? Exatamente. Estava perdendo, naquele momento, a utilidade, a funcionalidade daquele santuário terreno. Então, ali, todos aqueles símbolos, aqueles tipos, aquelas ofertas, aquele ritual todo, havia acabado de encontrar a figura máxima na pessoa de Jesus Cristo. É chamado na Bíblia de antítipo, o tipo e o antítipo, o símbolo e a realidade. Então chegou o momento do grande sacrifício proposto nessa profecia que o senhor mencionou, de Gênesis 3,15. Então todo aquele ritual perde o seu significado nesse momento. E agora, então, Jesus morre, fica aqueles 3 dias ali na sepultura, ressuscita naquele domingo, passa ainda um tempinho ali com os discípulos, mas depois ele vai para o céu. E lá no céu, como é que funciona? Porque antes a gente tinha que matar o cordeirinho, né? Era o diário. Jesus passou a desempenhar esse papel lá no céu? Sim. O apóstolo Paulo, no livro aos Hebreus, nós cremos que foi Paulo que foi o autor do livro de Hebreus, embora há pessoas que não creiam. Ele foi aquele que sistematizou esta ideia, fazendo essa conexão entre o santuário terrestre e as realidades atingidas e alcançadas em Cristo Jesus. Então, quando Jesus subiu ao céu, ele assumiu a função de sacerdote no santuário celestial, onde ele passou a aplicar os benefícios de sua morte, de seu sacrifício como cordeiro que morreu aqui nesta terra em favor do seu povo. Porque o cordeiro, lá no santuário terrestre, ele morria no pátio do santuário. Mas o seu sangue, os benefícios de sua morte, eram aplicados dentro do santuário, no lugar santo, e depois, no dia da expiação, no lugar santíssimo. Então, Jesus morreu aqui nesta terra como cordeiro pascual. Depois ele assumiu a função de sacerdote, porque ele é o cordeiro, e depois ele é o sacerdote, e depois ele é o sumo sacerdote também. E hoje, então, desde quando ele subiu ao céu, ele assumiu esse papel, primeiramente de sacerdote, intercedendo por nós, aplicando os benefícios de sua morte em favor do seu povo. E eu chamo a atenção do amigo do Novo Tempo, que se ele ler, por exemplo, o livro do Apocalipse, ele vai perceber bem caracterizado essa questão do santuário ali. Ali Jesus é o cordeiro e ele está no santuário, justamente participando desses eventos finais dos últimos dias e aplicando justamente. Não quer dizer que ele está morrendo todos os dias, porque uma morte foi suficiente, né, pastor? É o que o apóstolo Paulo fala aos Hebreus. Morreu uma única vez. Na terra, não. No santuário terrestre, os cordeiros morriam todos os dias, várias vezes, e cada pecador que queria receber o perdão, tinha que oferecer um sacrifício. Mas Cristo morreu uma vez por todas. O sacrifício dele é completo, é único e absoluto. Então, o que é diário agora é a intercessão de Jesus diante do Pai. Sim, aplicando os benefícios de sua morte em favor do seu povo. Então, obviamente, eu tenho que buscar a intercessão dele, não preciso buscar de nenhum ser humano, de nenhuma imagem, de nenhuma pessoa que já viveu, nem de mortos, porque os mortos não vão resolver a situação mesmo. Temos que ir a Jesus, que morreu, mas está vivo. Mas vamos ver então o seguinte, em 1844, como estudamos, terminou aquele período de 2.300 dias proféticos. E começou então agora o dia da purificação, ou a época de purificação, ou um juízo pré-advento. E Jesus agora, o que ele está fazendo? Então, desde 1844, quando terminou o maior período profético da Bíblia, 2.300 anos, Jesus acrescentou as funções que ele exercia anteriormente, mais essa de juiz, de juízo, um juízo pré-advento. Um juízo de investigação.
Um juízo com o qual Deus bondosamente quer demonstrar ao universo todo quem Ele tem o direito de salvar e quem Ele tem o direito de condenar, permanecendo justo. Então, vamos ver assim uma parte prática. Nessa época agora, ele tomou o nome, por exemplo, de Adão, que foi uma pessoa que viveu há milênios atrás, e falou assim, agora nós vamos julgar o nome de Adão. E como diz lá no capítulo 7, abriram-se os livros, então abriram-lhe os registros de Adão, e ele está fazendo esse julgamento, porque o pai confiou a ele o julgamento. Mas ele também é advogado de defesa de Adão. Exatamente. As duas coisas. É isso. Então, todos aqueles símbolos do santuário da antiguidade, do Antigo Testamento, todos se completam em Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro, Ele é o sacerdote, Ele é o juiz, Ele é o advogado. Tá certo? Então, todos aqueles que se dirigem a Ele, que apelam para Ele, Ele os defende. Então, é por isso que o juízo é uma boa nova, é parte do Evangelho. Porque se estamos em Cristo, já estamos absolvidos nesse juízo. E eu quero frisar aqui, já falamos isso algumas vezes aqui, e quando a gente fala em juízo, em julgamento, é quando você tem razão e você apresenta uma demanda. Você fala assim, olha, eu estou com a razão, por favor, o senhor julgue corretamente aqui. Eu não sou culpado. Né? E é nesse sentido que o Filho de Deus quer o juízo. Porque ele fala, Senhor, olha, o inimigo está aqui, Satanás é o que ele fez comigo, por favor, o senhor me julga. Né? Porque a tendência, às vezes, do ser humano é pensar que o juízo é algo mau, e o juízo é algo bom, pelo menos para o Filho de Deus, não é isso, pastor? Sim, e agora já pensou que maravilhoso o juiz ser seu advogado de defesa? Pois é. Né? Isso significa que a pena será uma pena branda. Né? E tem mais um detalhe, no caso desse juiz, ele já pagou a pena, né? Exatamente. Mais ainda, né? Agora, nós falamos isso, mas e aquela intercessão, pastor? Ele está ocupado agora julgando, está ocupado sendo advogado de defesa, e a intercessão? Aí parou a intercessão em 1844? Não, a intercessão continua, claro, não mudou. Ela continua. Apenas Cristo acrescentou, como falou o pastor José Silvio, uma outra função, outro aspecto do simbolismo do santuário terrestre, que é o papel de... Porque começou o juízo, segundo a profecia, das 2.300 tardes e manhãs. Porque quando Cristo voltar a esta terra, ele já saberá quem levará para os céus e quem não levará para os céus. Sim. E isso subentende um juízo pré-advento para determinar quem irá e quem não irá para os céus. Isto é, quem aceitou o perdão, quem aceitou a graça, quem se beneficiou porque aceitou a oferta de perdão que Cristo nos faz daquele que não aceitou. Eu me lembro especialmente do povo de Israel, naquela noite fatídica, quando morreram os primogênitos, para eles marcarem que pertenciam ao povo de Deus, eles tomaram sangue de um cordeiro e marcaram na porta. E o anjo só destruiu aqueles que não tinham sangue na porta. O livro do Apocalipse também menciona o selamento do povo de Deus. E vai ter o povo que não vai ter o selo de Deus, vai ter o selo do inimigo, o selo do anticristo, o selo da besta, como é mencionado ali. Então, hoje, o que Jesus também está fazendo é determinar com esse selo as pessoas que estarão no céu com ele. Isso. A partir do momento em que as pessoas se decidem e se posicionam ao lado do Evangelho, ao lado das boas novas, ao lado da verdade, não é? Ao lado de Cristo, então essas pessoas são seladas e o seu destino é definido. Tá certo? E é interessante a gente notar isso, pastor, que Daniel apresenta tudo isso no contexto do chifre pequeno, né? Uhum. No contexto das perseguições, da verdade lançada por terra, mas ele apresenta também aquela pergunta preocupante. Ele descreve que tudo isso está acontecendo, o chifre pequeno parece que prevalece. Então um anjo pergunta para ele, um anjo pergunta para o outro e o segundo responde para Daniel, até quando isso vai durar? Até quando nós vamos suportar isso? E aí ele responde, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário vai ser reivindicado. As verdades serão restauradas.
Um acontecimento na terra de restauração da verdade, um acontecimento no céu de purificação do santuário. E depois disso, o reino eterno de Cristo, Exatamente. demonstrado nas profecias. E aí o reino é tirado da ponta pequena e entregue aos santos. E é o juízo que faz isso. O nosso tempo já terminou, mas eu gostaria que o pastor Jorge Mário ainda desse uma palavrinha sobre uma aplicação final do que aprendemos hoje aqui e uma mensagem aos amigos da Novo Tempo. Algumas pessoas poderiam pensar, por que Deus se preocuparia em fazer esse tipo de revelação ao seu povo no livro de Daniel, como nós estudamos hoje? Isto é muito importante, mais do que a maioria das pessoas imaginam. Isto implica na sua salvação, na sua redenção. Você precisa, caro amigo, se preocupar em aceitar a Cristo como o Cordeiro verdadeiro, como o verdadeiro e único sacerdote, e sumo sacerdote, intercessor, e esquecer qualquer poder nesta terra que porventura ache ou atribua a si mesmo estes poderes que só pertencem a Cristo. Aceite a Jesus, sirva-o de todo o coração, que você nunca vai se arrepender. Pastor José Silvio, o que o senhor teria ainda a dizer sobre o que estudamos e uma palavra, uma mensagem final aos amigos da Novo Tempo? É interessante a gente repassar esses temas, porque eles são de suprema importância. Lá no início dos anos 1500, Lutero afixou aquelas teses na porta da igreja de Wittenberg. Ele, com isso, estava dando um golpe fatal a esse sistema apóstata chamado por Daniel de chifre pequeno. Hoje, nós recebemos dele, de Lutero, simbolicamente, como herdeiros dele, a missão de continuarmos levando esta verdade, restaurando essas verdades, indo diretamente a Jesus Cristo como nosso intercessor, como nosso Salvador, aquele que nos perdoa e aquele que exerce um juízo a favor dos seus santos. E isso nos enche de uma esperança tão grande que nos faz, em Deus, superar todas as necessidades dessa vida. Que Deus nos abençoe para isso.